Eu não conheço ninguém que numa igreja recebeu uma cesta básica e a vida transformou. Mas eu conheço dezenas de pessoas que por meio do evangelho a vida foi transformada. Por que a igreja precisa pregar o evangelho? Porque é o evangelho que transforma a vida da pessoa. A cesta básica pode vir acompanhada de uma necessidade constatada, é claro. Mas o que a igreja no Brasil fez? Ela é uma igreja que não prega o evangelho e prega a autoajuda. Qual que é o tipo de autoajuda? Você pode, você dá conta, você consegue. E nós vamos adentrar agora então esse nosso tema de hoje. Quem chamou aqui, por favor, rapidamente? Pastor Hugo. A maioria deles são doutores em teologia, já passaram por igreja, já foram do louvor. Tem cada conhecimento que te deixam pasmo quando você conversa com eles. Tá? E o nome normalmente é Jacó, Levi, Davi, exatamente. Né? Nomes bíblicos. Você acha que é à toa? Há uma passagem dentro das igrejas evangélicas. Tá vendo? E olha só, isso a gente está dizendo, irmãos, porque outra confrontação. Vocês são da igreja, eu mencionei domingo passado. O que vocês fazem para as pessoas? Você já teve o tipo de percepção que a pessoa queria que você respondesse? Não, a gente tem uma ONG, assim, que a gente atende 300 crianças, todos os mendigos da cidade passam lá e comem. Você já teve essa percepção? Quem já teve? Talvez a sua mente já pensou isso. A igreja do Senhor Jesus pode fazer isso? Pode. Mas a igreja do Senhor Jesus é chamada a fazer o quê? Pregar o evangelho. Nós estamos lutando para espaço para trabalhar com o EBF, ué. Se nos der esse quarteirão aqui, a gente vai pensar em fazer algumas coisas diferentes aqui na região, viu, Gustavo, viu, Felipe? Quem sabe a gente faz uma coisa bem diferente. Uma escola clássica, né? A gente tem tanta coisa para fazer, mas se nós não tivermos nada, ou tivermos pouco, ou tivermos muito, qual é a nossa primeira prioridade como igreja? Pregar o evangelho. Entende isso? Mas quando você vai conversar com as pessoas, ela fala assim, a pessoa até diz assim, já vi muito, nós fomos lá no Glória, peguei o nome que é bonito, né? O nome é bonito. Fomos lá no Glória, mas não é a glória, né? Ou glória. E distribuímos, fizemos. Paulo diz assim, se eu fizer tudo isso, mas não tiver? Mas você vai, mas está cheio de amor aí, não está não? Depende, lembra que a gente falou do termo? Qual tipo de amor? Se vier de fato da ação do Senhor, que nos regenerou, e fazemos para a glória dele, é proveitoso, Suzane. Mas está gente cheio de pessoas que foram levar centenas de cestas e que na verdade estavam subornando a receita. E aí disse assim, não, temos jeito de a gente dar uma equilibrada na culpa. Vamos despejar a cesta básica no bairro mais pobre da cidade. Quem conhece a motivação? Percebe isso? Por isso que o evangelho é tão importante. Porque quando nós anunciamos o evangelho, ele vai dissipar qualquer tipo de dúvidas na mensagem. A mensagem é: arrependa-se e creia em Cristo Jesus. O irmão Luiz, chamou? Chamei. Então, pastor, a palavra de Deus nos diz, Deus disciplina a quem Ele ama. E eu vejo hoje o fracasso dessas igrejas evangélicas, americana e europeia, devido às igrejas não disciplinarem os seus membros. E deixa o mundo entrar dentro da igreja. A pessoa vai na igreja de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não tem disciplina, não tem correção. Aí, com o passar do tempo, a igreja está cheia do mundo dentro da igreja, e a igreja vai se acabar. O que está acontecendo? Exato. Esse é um ponto importante, porque a igreja é reflexo da liderança. Sim ou não? É claro.
Se aqui a gente falar assim, ó, vamos falar mês de agosto, nós vamos falar sobre como, eu gosto dessa frase, né? Como atingir o primeiro milhão. É porque eu já não tenho ainda, né? Então eu fico, né, desejoso de atingir. Fala para o Roger, que vai chegar logo no segundo. Como atingir o primeiro? Traga aqui, Roger. Aqui, ó, eu recebo, amém, né? Como atingir esse valor para a gente poder distribuir, ser bons empreendedores? Então, domingo que vem, primeiro domingo de agosto, como ser um vencedor. O segundo domingo, como atingir deixar para o último domingo, né? Atingir o 1 milhão, né? Vocês acham que vai ser atrativo para muita gente esse tipo de pregação? Você vai conseguir trazer seu colega de trabalho. Não vai caber, Antônio, vai tirar seu lugar aí, ó. Porque tem uns crentes sentando no mesmo lugar, é ali, é aqui. Vocês são dono da cadeira? Tá mudando, Antônio? Que bonitinho isso, viu? É gostoso, né? A gente gosta de sentar no mesmo lugar, é bom. Mas você fala assim, ó, quando vem um visitante, você não fica triste. Você fala, que bom que ele veio para ouvir do Evangelho. Aí você vai ficar incomodado. Essa turma toda veio para ouvir, como é que faz para ganhar 1 milhão? Você vai ficar incomodado. E isso não incomodou a liderança das igrejas. O mundanismo, essa palavra que parece estranha, é quando você vai deixando coisas pequenas se avolumarem. E elas vão crescendo, vão crescendo. É um exemplo aqui. Zelo pelo culto, irmãos. Por que você não deve ficar mexendo no seu celular? O assunto aqui entrou por esse lado. Só rapidamente fazer o parênteses. Tem que ser uma exceção da exceção. Tem alguém passando mal, lá você vai... Opa! Porque senão daqui a pouco... Nós vamos fazer o seguinte, ó, acompanha o culto pela transmissão aí na cadeira, irmão. Você acha que isso é difícil? Não é difícil. É só nós perdermos o senso, que é a adoração, o temor, a reverência, diante de um homem que está pregando aqui. Não, eu sou só o mensageiro. Por sinal, os mensageiros eram mortos. A Bíblia diz isso, os profetas. O profeta prega, a igreja, o povo de Israel, a nação de Deus, ouvia e atentava. Quando deixava passar, baixava a guarda, virava uma bagunça. É muito comum nós banalizarmos, isso é muito perigoso. Então eu repito, voltando ao assunto, para nós terminarmos, cuidado com as palavras. Há uma expressão da autora, que eu acho muito interessante. Eu vou até repetir depois, hoje ainda. Ela diz o seguinte, é um método para a gente poder identificar. Cadê aqui? Ela usa o seguinte, ó. Conheça a definição bíblica dos termos. Quando você fala a respeito, por exemplo, amor, tolerância, o que a Bíblia diz sobre esse termo? Prepare-se para identificar os chavões. Você tem que ter uma sintonia, assim, ó, isso é um chavão, essa palavra aí, ó. Está colocado nessa frase para despertar a comoção. Entenderam? Chavões. Está todo mundo falando. Depois o Rogério explica o que é farmar a aura. Reconheça a vergonha de declarar sua posição. Quando você passa por isso, alguma coisa está em choque. Está sendo confrontado. Você já viu aquele tipo de conversa no trabalho? Que todo mundo fala, mas cada um hoje faz a vida que você quiser. Casa com quem quiser, não tem nada a ver. Vão lá ser padrinho dele, pronto, acabou. Né? Aí você fala assim, eu ia falar que não, porque a gente tem na Bíblia casamento assim, assim, assim. Aí você fala, não vou falar isso não. Os caras vão achar que eu sou o quê? Antiquado, o que mais? Bobo, chato, homofóbico. Aí já diz até a palavra. Olha o jargão também, né, que já vem de rebate, de retrógrado, de tabela. Percebe isso? Essa relação de você, tem que tomar cuidado. Fala, Felipe, amado irmão.
Microfone. O CAD queria me calar. Essa semana eu me encontrei numa conversa com um grande amigo meu, e a gente acabou comentando sobre um outro amigo nosso que tem enfrentado alguns problemas, e alguns problemas causados pela própria insensatez. E ele comentou, e esse amigo meu comentou comigo, falou: Felipe, mas para a gente conseguir manter a amizade com ele, a gente não pode falar que ele está errado. A gente não pode chegar nele e confrontá-lo. E eu falei para ele, olha, então a gente não vai manter a amizade, porque não são apenas aqueles erros, aqueles pecados que impactam só ele, mas impactam todos que estão ao redor dele, né? Então, parece que virou quase cultural nosso, a gente validar, a gente apoiar. E aqui, inclusive, concordo com o irmão Luiz, falou que o problema dessas várias igrejas é a não disciplina. Assim, aliás, o membro não quer ser disciplinado, o membro não quer ser confrontado, e quando é confrontado, ou seja, quando ele encontra essas igrejas que oferecem essa disciplina, que oferecem essa exortação em amor, ele fala: não, mas isso não é amor. Ora, isso não pode ser amor, porque na Bíblia que eu estou dizendo que eu leio, Deus é amor e a justiça dele se manifesta validando o meu pecado, até porque meu pecado faz parte de mim, eu nasci assim, eu cresci assim e sempre serei assim. E vai para alguma outra igreja, é o que Paulo fala para Timóteo, né? Eles vão ter coceira nos ouvidos quando ouvirem essas exortações e vão buscar esses mestres que validam os desejos do próprio coração. E parece que essas igrejas, seja a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, sejam as várias igrejas europeias, se tornaram esses falsos mestres, não todas, claro, mas é uma grande referência desses falsos mestres que validam o coração humano e que levam ele não para a glória, mas serão culpados do sangue desses tantos membros. Exatamente. Essa palavra é interessante, né? Muito usada hoje. Valida o tipo de pensamento, né? Então, nós somos confrontados hoje, até numa conversa, é aquela conversa, eu não posso falar, então, assim, é de fato, né? Não vou considerar nem com um amigo, né? Eu estou num tratamento comercial, né? A gente está lidando apenas que eu posso falar só até aqui, você só me ouve até ali. A partir do momento que nós desenvolvemos uma relação onde a pessoa quer a nossa amizade, até quanto nós estamos dispostos a sermos chamados assim: mas você é muito fechado pensando nisso. Você é muito... É um posicionamento necessário, não é, não, irmãos? Porque, afinal de contas, nós vivemos uma época onde a aceitação ela foi distorcida. Né? Essa palavra aceitar tudo não é você colocar limites. É a palavra do amor. Por exemplo, o amor que não corrige um filho cria quem? Delinquente. Não cria filho. Cria delinquente. Quer criar um delinquente? Deixa ele sem correção. Lá com 2 aninhos a mão já trabalha. Do pai, né, no caso. A mão do pai. Precisa corrigir. Dói na gente, não é assim, pai e mãe? Mas precisa corrigir. Deixa ele fazer do jeito que quiser tudo. Ainda mais para lidar com as emoções. Eles vão mandar em casa. Anderson, meu irmão. Bom dia. No tocante a essa questão de falar a verdade, né? A gente participava de uma instituição, né, denominada cristã, e em meados de 2011 houve uma alteração num dos tópicos, onde era considerada assim: a Bíblia é a palavra de Deus, né, o único suficiente, né? E houve uma alteração para a Bíblia sendo a palavra, para a Bíblia contendo a palavra. Então, eles diminuiu a força da palavra. E no inário, onde nós cantávamos os hinos, onde estava escrito Bíblia, foi retirado. Foi retirado todo. Então, dentro do inário, onde se cantava a Bíblia, né, foi tirado o termo Bíblia. Foi colocado um outro termo que... Né, e todos tinham que, de certa forma, engolir, né, Anderson? Sim. Meio sem criticar. Porque é o que a gente sempre diz aqui. Qual livro está acima de todos os nossos livros nessa igreja confessional? Qual é? A Bíblia. Nós somos confessionais, nós temos uma confissão de fé. Mas ela está acima da Bíblia? Não. A Bíblia valida a confissão. Quando nós não podemos falar: opa, está errado isso aqui, ó. E normalmente é assim, né, Anderson? Não, mas a decisão foi da patente mais alta aqui e pronto, acabou. Você vai, ixi,
começou a perder de fato o comprometimento com a fidelidade. Exato, quando você não pode contestar, e nós estamos falando a respeito de um diálogo, desde uma pessoa, um amigo, à liderança da igreja. Se alguém chegar em mim e falar assim, pastor, olha, você falou desse jeito, ainda mais eu, né? Toda hora falando, né? Ficou chato, ficou feio. Eu vou falar com certeza para você, nossa, irmão, você nem saiba o tanto que eu estou envergonhado aqui, eu vou corrigir. Não é assim que nós temos que fazer? Porque nós somos homens, seres humanos, mas qual é a questão da patente? A patente é lá em cima. Clero laicato. Aqui é clero, aqui conhece muito menos. E não é assim a palavra de Deus. Qual é um princípio da reforma? Sacerdócio universal de quantos crentes? Todos os crentes. Todos nós, hoje vamos falar sobre Levi. Todos nós fomos feitos sacerdotes. Nós respeitamos as autoridades, respeitamos os diáconos, presbíteros, o pastor, uma professora de escola dominical. Nós respeitamos com a função que está desempenhando, mas sempre com amor, mas também com a verdade. Essa relação é assim. Senão nós deixamos de ser igreja de Cristo e passamos a ser igreja de algumas autoridades, né? Alguns nomes, né? Muito bem, estou gostando de ver, tá? Vocês estão participando. Muito bem. E a última expressão aqui que a Hillary utiliza, como lutar contra isso, ela até usa uma expressão muito forte. Sem se tornar, como lutar contra isso sem se tornar um idiota. Olha só a expressão então. Primeira, conheça a definição bíblica. Porque uma coisa, irmãos, é que as pessoas vão achar que nós somos bobos, vamos pegar essa palavra. Antiquadros, alguém disse aqui. E ela vai falar assim, não, vocês não conhecem de nada. Opa, peraí. A Bíblia fala sobre esse termo. Nós somos aqueles que amamos, mas é assim, assim, assim. Segundo aspecto, prepare-se para identificar chavões. Mais uma vez. Terceiro lugar, reconheça a vergonha de declarar sua posição. Crenças exclusivas não equivalem à intolerância. Discordar não é sinônimo de ódio. Discordar não é sinônimo de ódio. Desde quando? Tem pessoas que você fala assim, não, mas isso aqui é assim, 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 eu não gosto. Você fala assim, mas se eu falar isso, pronto, já perdi o amigo. Então, não é amigo, né? Como disse o Felipe. E o quarto e último aspecto que ela menciona, determine-se em ser sal e luz neste mundo. Aí nós vamos literalmente falar assim, ó, em primeiro lugar, antes da nossa amizade, eu sou discípulo de Cristo. Eu fui chamado para ser luz. Talvez aquela palavra lá no trabalho é para dar tempero. Você fala, não, mas ó, eu gosto de você, gosto de vocês, mas eu tenho que te falar uma coisa, é assim, 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 a palavra de Deus diz isso. Vocês já pensaram por essa vertente da palavra de Deus? Então, note que essa relação, amados irmãos, ela está, então, linkada com aquilo que nós devemos colocar em prática. É aquela sempre a expressão, mastigar, mas se nós percebermos que tem alguma coisa que não está boa, joga fora. Né? Joga fora. A Hillary fala isso. Colocar na boca, mastigar e fazer, opa, isso aqui não está bom. Eliminar aquilo que não presta. Vamos aqui para a nossa projeção, para nós caminharmos um pouquinho hoje a respeito, então, essa sequência do tema autoajuda. Deus ajuda a quem se ajuda. Olha que frase bonita essa. Desmascarando um dos mitos mais amados da autoajuda cristã. Então vamos lá. Uma TV quebrada. A autora diz que na casa dela tinha uma TV que, passado o tempo, ela foi ficando sem som. Eu já tive essa experiência também. E eu usava uma técnica, até por sinal, formei em eletrônica no Senai, Gustavo. Nunca busquei o diploma e falei, isso aqui não é minha vocação, não. Mas eu tinha uma técnica antes de fazer o curso do Senai. Quando a TV começava a parar, eu também conheço essa técnica aqui. Eu ia lá e dava uma boa lapada nela, e ela voltava, né?
Talvez você se identifique com isso. Mas o que aconteceu ao passar do tempo? Uma hora a TV fica zangada de vez. E aí ela não volta mais. Aí você pode dar tapa, pode bater, chacoalhar, não volta o som. E aí o pai da autora aqui, ele utilizou algo que eu nunca tinha visto. Ele disse assim, ó, nós temos agora uma TV que tem imagem, mas não tem áudio. E ela já está há um bom tempo aí no mercado. Eu vou encontrar outra que tenha áudio e não tem imagem. Aí o cara botou uma TV em cima da outra. E a autora falou que quando os colegas iam na casa dela, ela morria de vergonha. Porque uma TV tinha imagem e a outra... Só que aí não dava para saber, porque mistura, né, o som, ficava aquela coisa lá no meio da sala. E aí a expressão autoajuda, ela vai dizer, é um tapa que você dá, mas que não é o remédio. Qual é o remédio para resolver um problema desse técnico, Zé Alves? É levar para quem? Para o técnico resolver, ué. Manda lá para o Zé Alves, ele abre a TV e fala assim, ó, o chip aqui está com problema, o capacitor está com problema. Não é assim? É saída de som, troca ela e resolve. Mas se não levar, não vai resolver. A autoajuda, o nome já diz isso. Ó, ela é uma ajuda. Autoajuda. Ajuda, irmãos. É um empurrão. Ajuda é coisa... Quando você coloca um band-aid num machucadinho, não ajuda? Mas cirurgia cardíaca ajuda band-aid? Tem como trocar de coração só pelo band-aid, pelo mentiolate, né? Não, aí a ajuda é pouca. Então, a autora vai utilizar essa expressão e eu achei bem interessante. Olha só a origem da autoajuda. Essa frase é de um autor que ficou muito conhecido. A origem. A história da autoajuda, ela surge desse... o Benjamin Franklin, que foi inclusive presidente dos Estados Unidos, né? Ele escrevia o chamado Almanaque do Pobre Ricardo, 1773, século XVIII, inspirado na fábula grega Hércules e o Carroceiro. Então ele escrevia esses almanaques. Almanaques, a palavra seria um boletim que se publicava uma vez por ano. Tinha um calendário, ele fazia um calendário nesse almanaque. Antigamente tinha revistas, né? A gente usava mais revistas, jornais, um almanaque. E aí ele começou a utilizar algumas palavras, alguns jargões. Alcance. Os almanaques de Franklin chegaram a milhares de colonos e depois à Europa, espalhando sua visão de mundo deísta. Então, por exemplo, Deus ajuda... Olha só, ele citou Deus? Sim. Deus ajuda a quem se ajuda. Então ele pegou um termo que todo mundo acreditava Deus, mas utilizou de maneira que é a utilização da teologia deísta. O que é isso? Não é, olha lá, o deísmo reconhece a existência de Deus, mas nega que ele se envolva com a criação. É aquele relojoeiro que deu corda no mundo e deixou. E agora vai acontecer de maneira aleatória cada circunstância, cada fase da vida. Então, essa é uma explicação interessante da origem da autoajuda. Esse é um outro autor que falou bastante, inclusive o primeiro livro mais famoso, O Céu Ajuda Quem Se Ajuda. Então, esses autores tinham essas palavras ou expressões, declarações. Aqui no Brasil, por exemplo, Deus ajuda quem cedo. Essas frases, que você fala assim, nossa, acordei cedo, então eu estou cumprindo aqui o ritual. Você vai ver como tem mais relação com o nosso dia a dia que você imagina. Né? Por exemplo, quem veio do meio neopentecostal como eu, vai dizer algo que te chama a atenção. Havia um amuleto que é o seguinte, cuidado, tudo que você fala tem poder. Achei outro aí, ó. Tem poder, mas não precisa mais ser de igreja neopentecostal, porque essas ferramentas da teologia neopentecostal está presente em muitos coaches, que de repente até você segue eles lá, porque elas vão apresentar uma solução que o homem consegue produzir
para as suas demandas. É claro que nós reconhecemos coisas boas, e vocês vão ver daqui a pouquinho. Eu vou adiantar aqui, senão a gente não vai conseguir chegar. Aqui tem uma linha do tempo que fala a respeito desses autores. 1859, um livro o livro fundador do gênero, Samuel Similis. 1859. Aí depois tivemos uma enxurrada, né, principalmente na América. 1902, o mais famoso que eu conheço aqui, Napoleão Hill. Pense e enriqueça. Famosíssimo. Esse autor tem um da guerra, como é que chama? Não é ele não? É, né? A Arte da Guerra. É verdade, é isso mesmo. Então, olha só, nós temos depois uma enxurrada. Vamos trazer para o Brasil. Quem é o autor mais conhecido da autoajuda no Brasil? Sem ser o Pablo Marçal, porque ele é novo. O Paulo Coelho, sabe que nós tratamos ele como espírita, o Gustavo. Nós não elencamos ele. Se tiver um pouquinho assim de conhecimento na caminhada, fala assim, não, Paulo Coelho é espírita. É ou não é? O Paulo Coelho é bruxo. Então, ele tem, mas ele trabalha nessa linha ali. Mas o mais aceito no meio cristão evangélico, quem é? Augusto Cury. Vocês estão espertos, hein? Vocês estão bons, vocês têm uns 3 livros dele lá, né? Eu mandei para o Marcos, queima todos. Foi bem didático, queima. O meu Marquinhos me mostrou um tanto de livro, que bonitinho, né? Joga fora, né? Aquisição dos livros. Mas você vai ver, nada presta. Não, gente. Lembra da comida? Como é que você vai saber, Michel, se uma coisa está boa, se você não sabe se está vencido ou não? Tem que fazer o que muitas vezes? Experimentar. Nem tudo dá para a gente, né, conseguir discernir com olfato. Tem que experimentar. Só que nós temos que saber discernir. Opa, jogo fora, não quero. Vamos lá. Vou adiantar que não vai dar tempo isso aqui, que eu quero correr um pouquinho. Vamos lá. Reconheça, o método aqui ruja. Como avaliar o ensino do autoajuda? Reconheça a mensagem. Identifique a ideia e a sua fonte real. Por exemplo, se uma pessoa está falando, esses dias atrás o Paulo trouxe um livro muito interessante, não é cristão, né, Paulo? Aquele que trabalha, como aquele menino acorda cedo, como é? Arrume a sua cama. Interessantíssimo. Você vai trabalhar alguns valores, para qual idade? Crianças. Arrumar a cama não é importante, gente? Traz a percepção de responsabilidade. Você trabalha vários fatores. Agora, nós estamos falando a respeito de situações que a autoajuda não vai tratar o que está acontecendo e o problema verdadeiro. Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu faço para os irmãos: qual é o sentido da sua vida? Para que você vive? Vamos dizer, quero ouvir. Se você está com a resposta reformada na ponta da língua, segura. Não é nem reformada, é bíblica, né? Exato. Os confessionais já vão lá, por isso que é bom ser confessional. O Anderson, Suzane, vocês que estão ouvindo o nosso vídeo, estão felizes? A nossa confissão, ela não é perfeita. Ela pode conservar. Até hoje, foi encontrada. Mas nós temos o breve catecismo. E nós temos a primeira pergunta do breve catecismo. Mas eu queria perguntar para os irmãos por quê? Se você perguntar qual é o sentido de você viver hoje, lá no meio do Tiago, que está dando esse sorriso que eu tirei o microfone, cada 10 clientes e pessoas que trabalham com vendas, por exemplo, qual é o sentido de viver? Atingir o quê? 1 milhão. O que mais? Isso, ser feliz, gente. O sentido de viver nesse século 21 é cada vez mais nós sermos felizes. O problema é que isso faz com que o seu e o meu coração, de vez em quando, nós bebamos dessa verdade.
E quando nós bebemos dessa verdade, essa verdade desce como uma autoajuda para nós. Não, vou me realizar quando eu conseguir isso, conseguir aquilo. E essa é uma mensagem perigosa. A primeira pergunta do catecismo, do breve catecismo que nós temos, qual é? Qual é o fim principal do homem? E qual é? Glorificar a Deus e encontrar nele todo o nosso prazer. Que coisa mais linda. Por isso nós temos que ensinar para os nossos meninos responder perguntas e respostas, porque depois eles vão associar as respostas não somente como uma resposta decorada, mas como algo que faz sentido para a vida. É o papel, né, que nós temos das nosso catecismo. Use discernimento, reconheça a mensagem, use discernimento, afirme o que é bom, rejeite o que é mal. Tem coisa boa, você fala, não, foi uma palestra lá, coisas boas, legal, mas, isso aí não vai te resolver os seus problemas. J, justifique e argumente, compare com a Bíblia, compare o que a Bíblia ensina sobre aquilo. Acordar cedo, por exemplo, peguei esse termo aí, a Bíblia apoia, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Então acordar cedo é bênção. Você ter uma pessoa dedicada ao trabalho é bênção. Mas passando dessas questões externas, trazendo para o coração, para o sentido da vida, começa a se ter um problema. Começa a surgir. Ateste em comunidade, discuta, discipule e ore sobre o assunto. Esse método Ruja que ela utiliza aqui talvez, você tem que trazer uma coisa que você ouviu para o pequeno grupo. Você seja humilde, fala assim, eu ouvi sobre isso. O que o irmão, porque nem sempre o pastor está lá, o que você acha, Natiele? O que você acha, irmão fulano? Vamos pensar aqui juntos. Nós fazemos pouco isso, porque todos temos certeza de tudo, né? Nós não podemos nos expor um pouco, falar assim, não, eu vou ficar exposto. Tire a sua dúvida, não fique com ela. Não caminhe com ela. Reconheça a mensagem de autoajuda. Diagnóstico. O problema é experimentar menos do que merecemos. Você merece mais. Essa frase ela é boa para qual momento da vida? Crise no casamento. Você merece mais. Você acha que o gabinete do pastor não fica tentado a alguém dizer assim, não, pastor, olha, porque ele não cozinha, não lava a louça, não é rico. E eu estou achando que nem crente é também. Eu mereço mais, né, pastor? Onde você viu isso, irmã? Minha colega esses dias disse, não, você pode, você... Cuidado. Olha só o diagnóstico. Estamos carentes, merecemos florescer. Um verdadeiro sequestro linguístico do eu mereço. Essa expressão da Coca-Cola, né? Vocês acham que o marketing que está lá fazendo tanto sucesso utiliza essas expressões? Você pode, você consegue, você merece. Você acha que é aleatório? Não. Há uma tentativa de colocar você com um ego bem o quê? Qual é o nome? Parece um balão. Por sinal, podia trazer um dia, viu, Natiele? Qual o livro? O Ego Transformado, de Tim Keller. Vamos trazer uma escola bíblica, duas aulas, 3, dá para a gente fazer bem detalhado. Que não leu ainda, por sinal, conheça a nossa biblioteca. Salvo engano, Marquinhos tem, não tem não? Tem. Qual é a questão da autoajuda? Quando começa a massagear o seu ego. Aí você acorda cedo, você fala, você vê, hoje eu acordei às 5h30. Fui para a academia, misericórdia. E já fui cedo, resolvi minha vida, trabalhei duro, cheguei em casa, ganhei muito dinheiro. E diz assim, poxa, eu sou realmente alguém realizado nessa vida. Perceba que isso vai começar a contrastar com o homem cristão pautado
pelas Escrituras. Quando você tem o seu ego inflado demais, você começa a não enxergar. Sabe aquele ponto cego do retrovisor? Você começa a falar assim, não, mas eu sou o cara. A autoajuda, ela infla o nosso ego e nós começamos a não perceber as nossas mazelas. Muito bem, cura. A solução é a autodescoberta. O que precisamos já está dentro de nós. Esperamos para ser encontrado como passos simples para a felicidade, né? Resultados garantidos. Fonte. Eu sou a própria fonte de força e solução. Tudo que você precisa está dentro de você. Um sistema fechado que eleva a autoconfiança acima do que deveria ser autocuidado saudável. 2 Coríntios 10, 5. Abram, por favor, quem pode ler, por gentileza. 2 Coríntios 10, 5. Vocês estão tão caladinhos, eu autoajuda, vocês podiam me ajudar, né? Mais um pouquinho, Marquinhos, novamente, por favor, o início. Qual é o livro devocionário mais vendido no Brasil? Café com Deus Pai. Oh, bênção. Você é iluminada, viu, Jaque? Você é brilhante, Angelina. Você é o ponto fraco de Deus. Deve ter uma biografia, como é que chama? Nossa, gente, estou ruim de termos hoje. Faz a abertura do livro, como é que chama? Prefaciado pelo Dave. Acho que não. Por que vocês acham que... Olha só, presta bem atenção. Por que vocês acham que o Café com Deus Pai é o devocionário mais vendido no Brasil na história? Por quê? Você pode, Eliana. Você merece. Por sinal, viu o Elias paquerando um carrão aí? Já declara na sua vida. Eu sou pastor, tem que ter melhor. Declare. Quando você pega o Café com Deus Pai, vamos pegar aqui, tudo lá é ruim? Não, gente, fala para mim. Não, gente. Tem coisa interessante. Isso aqui é uma verdade, é uma aplicação muito prática. Mas aonde é o problema? Aquele conteúdo não vai abordar o quê? Pecado! Mas pecado, Gisele, é só adultério. Eu não cometo. Pecado é só roubo. Eu não furto. E não combate a mazela do coração do homem. É interessante, o devocionário do Charles Spurgeon. Quem tem? Não é famoso? É bom, Nath? Roger, tá lendo? Quem que levantou a mão no fundo aí que eu vi? Roger gosta? Dá para você falar assim, nossa, se o Charles Spurgeon diz sobre o coração do homem, quer dizer que eu também faço parte dessa tragédia que é a desgraça do pecado. Quando nós somos confrontados com o Evangelho, não dá ibope. O ibope faz com que nosso coração seja confrontado. Diz, nossa, mas que miséria que eu sou. Mas eu fiz tudo certo, eu paguei as contas, eu trabalhei, eu cheguei em casa. E mesmo assim, eu preciso clamar misericórdia de um Deus santo e poderoso. Ao invés do nosso ego ser inflado, nós somos confrontados a nos murcharmos. Fala, Nath. Pega o microfone aí para você falar para a turma que ficou em casa. Hoje mesmo, no devocional, dia 19, ele fala exatamente sobre ego e esvaziamento. Charles Spurgeon. Hoje mesmo, esse é o tema que fala. Olha só, eu não tinha lido, tá?
Por sinal, já estou no 3º ano, tá? Dá para você ler vários anos seguidos, porque você nunca consegue ler todo dia. Vamos falar, consegue todo dia? Só na TL, né? Porque é misericórdia. Tem que ser muito disciplinado, tem dia que você falta, né? Eu vou ler a Bíblia, eu não faltei. Mas, Alessandra, anota aí. Fogo, café com Deus Pai. Devocionário de Charles Spurgeon, importante. Mas o mais importante, Bíblia, né? Mais importante que o devocionário do Charles Spurgeon, Bíblia. Nós precisamos da palavra de Deus. Percebe que a palavra de Deus, ela não deixa os seus heróis de capa de super-heróis. Eles têm fraquezas. Eu sempre uso a expressão, os nossos heróis da Bíblia, a não ser aquele que é o perfeito, eles têm pés de barro, para mostrar que eles são falhos, foram falhos, como nós somos. Não tem espaço para esse. Hoje há uma sociedade de nariz em pé. E eu não me refiro ao Uberlândia, tá? É uma sociedade assim. A pessoa diz assim, não, eu acordo às 5h30 da manhã. E ele anda assim, ó. Você acorda às 5h30 da manhã? É uma sociedade onde o serviço não é prioridade. Quando você vê um homem de Deus, Anderson, Magali, nós queremos ver um homem de Deus que seja reflexo do Rockefeller? Ou nós queremos que ele seja reflexo da pessoa bendita de Cristo Jesus na terra? Qual tipo de homem nós queremos e desejamos ver nos nossos irmãos em Cristo? Porque a sociedade deseja um homem que seja poderoso, cheio de glória. E o Evangelho nos chama, pode ser poderoso, cheio de glória humana, e é um servo. Percebe isso? Não é um voto de pobreza. Para ser servo de Deus, voto de pobreza. Não! Mas o servo de Deus é confrontado a pegar a toalha, pegar a bacia. E nós hoje vivemos uma secularização que os ensinos se você não sabe, seja altivo. Diz assim, ó, já, né? Nunca viu falar? Sim. Porque hoje nós vivemos uma sociedade ensoberbecida. Para caminharmos para o final, diagnóstico. A autoajuda tem uma visão baixíssima. Isso aqui que é o problema do Café com Deus Pai. Não é que ele é ruim. Você fala, não, põe fogo. A pessoa está lendo, fala, não, mas o que você está lendo? Por exemplo, Paulo Coelho, Gustavo. Se o cara estiver lendo Paulo Coelho nessa igreja, eu falo assim, misericórdia, é uma coisa errada aqui. Mas é claro que leitura, né, Marquinhos? Você está lendo, não, pastor, estou lendo para avaliar, né? Você não leu lá no seminário os teólogos hereges também, não? Tem razão, nesse sentido, sim. Mas no dia a dia, nós vamos fazer a leitura por meio de um livro que vai falar assim, opa, isso aqui me ajuda. A autoajuda do que agora não está tão famoso mais, acabamos de falar dele, o nome dele. Augusto Cury. Por que ela é ruim? Porque ela é rasa. Tudo que ele fala é ruim? Não, tem coisa boa. Mas ela é rasa quando se trata de pecado. Pecado. Quando o pecado não é confrontado, o assunto ele tem uma abordagem baixíssima. Olha só o que ela diz. A autoajuda tem uma visão baixíssima do problema do pecado, tratando como mau hábito, defeito de caráter, e não como uma força espiritual que fere a alma e deixa cicatrizes. Jonathan Edwards, em Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, do século XVIII, descreveu o pecado como a ruína e a miséria da alma, capaz, se irrefreado, de incendiar todo o curso da natureza. Contemporâneo, olha só, um levando a autoajuda e o outro pregando o evangelho. Eu repito, novamente com a minha postagem. Uma pessoa que não tem um princípio em temer o Senhor, honrar a família, honrar o marido. Quando faz uma postagem dizendo assim, nova fase na vida,
e nós não tivermos o discernimento para poder falar assim, espera aí, você pode mudar de roupa, mudar de estilo, mas se você ferir as Escrituras, você está a passos largos de uma ruína catastrófica para você e para sua alma. Sim ou não, irmãos? Porque a autoajuda, ela deixa você bem. As Escrituras confrontam o nosso pecado. Quantas vezes, durante essa semana, você fala assim, nossa, se eu fosse dar vazão para o meu coração, eu falaria isso, eu fazia isso, mas você fala, opa, eu sou serva do Senhor, lavada pelo sangue de Cristo. As Escrituras nas nossas mãos confrontam o nosso coração. Caminhando. Diagnóstico. Aqui. Cura. Abram aí, por favor, Mateus 10:39 e João 15:5. Quem pode me ajudar? Um objeto quebrado não pode se consertar, ou melhor, não pode consertar a si mesmo. Nosso coração também não. Precisamos do nosso fabricante. Agora um outro exemplo. Quer ver? Quem já viu alguém transformado pelo poder do Evangelho? Eu pergunto para você, a relação marido-mulher melhorou? A presença do pai e da mulher dentro da casa, com os filhos, na criação dos filhos, melhorou? Sim ou não? A não ser que você não conheça ninguém assim, eu conheço. O Evangelho transforma todas as relações, todas as esferas sociais, todas. O vagabundo que era golpista se arrepende e diz assim, agora eu vou trabalhar. O cara que era um viciado em bebida, diz assim, opa, o Senhor me libertou para que eu viva para a glória dele, agora eu sou um homem honrado. Quando isso acontece, o Evangelho, ele joga luz como resposta às demandas sociais. Quem pode ler, por favor? Mateus 10:39. Quem perde a vida, ganha, acha. Nós vivemos hoje um desafio para nós perdermos a nossa vida. Ontem aqui eu vi quantos irmãos aqui, que estavam ajudando. Eu falei assim, não, está faltando vassoura. E um pega, ajuda, levanta e faz, e corta pão. Estou dando um exemplo, Os irmãos do PG, participam do PG, o irmão já chega, já põe o nome na escala, e traz o lanche, e troca. Sabe? A igreja, ela manifesta algumas características para o nosso dia a dia serviçal. Ela nos chama, por meio de estruturas como a nossa aqui, fala assim, opa, lá no trabalho ninguém quer trocar de escala com a menina, e a menina precisa trabalhar, viajar, eu vou trocar com ela. Mas o que as pessoas hoje entendem? Não, eu sou a mais importante aqui da turma, da equipe, não vou fazer isso para fazer graça para ninguém, não é assim? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde, não, isso aí eu vou perder. O Evangelho é um convite a nós perdermos a vida. João 15:5, por favor. Aquela frase famosa, tudo que você vê em mim que é bom é de Cristo. E tudo que você vê em mim que é ruim é de quem? De mim mesmo. Fica tranquilo, é de mim mesmo. Isso aí é coisa minha. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Isso faz com que, repito, nós tenhamos a toalha nos nossos braços, prontos a servirmos secando os pés daqueles que estão à nossa volta. Por que nós vivemos uma igreja adoentada?
Porque quando se prega um evangelho onde a posse é o mais importante, você não tem um coração serviçal. Você tem uma sociedade que é cristã, mas não vive serviço, cada um pensando no seu próprio umbigo. E isso vai tendo efeitos avassaladores. Tem um preço. A verdadeira cura custa mais do que um retiro de final de semana. Morte para os desejos egoístas, para aspirações que se exaltam contra a sabedoria de Deus. Quem quer participar do próximo final de semana, um retiro? Como é que eu vou dar o tema desse retiro, hein? O retiro é volte um líder por excelência. Volte como águia e não como galinha. Ué, teve um autor famoso aí que vocês conhecem. Visão de águia e não de... Quem é ele? Lá de Belo Horizonte? Ah, vai perdendo a fama, vai passando. É colega lá do Gerê lá, não, o outro lá de Belo Horizonte, esqueci o nome dele. Não, do outro lado lá. Jorge Linhares, exatamente. Seja alguém de águia. Retiro da sexta-feira ao domingo. Volte águia. Legendário também, né? Vamos falar assim não, porque algum irmão que pode se identificar, né? Talvez, né? Mas a gente não precisa subir o monte não, tá, irmão? Vamos terminar, amados irmãos. Perceba que tudo é uma oferta para hoje. Faça isso e resolva tudo. Agora, qual é o convite do Evangelho? Se nós somos desafiados pela palavra de Deus, nós somos desafiados por meio da pessoa de Cristo em nós. Agora eu pergunto para você, é fácil todos os dias Cristo se manifestar em nós? Não. Nós precisamos do quê? Da palavra. Nós precisamos de uma vida devocional. Nós temos que ser confrontados todos os dias. O que a Bíblia diz? Fonte. Deus é a fonte, não nós. Nossos poderes inatos não são capazes de nos salvar. Recebemos aqui essa palavra livre agência. Diariamente escolhemos o que serviremos. A nós mesmos ou a Deus. Escolher a Deus inclui disciplinas espirituais, oração, estudo da Bíblia, arrependimento e perdão. Está cheio de pessoas que está caminhando no Evangelho, já vai a uma igreja, mas não perdoa. A mente ainda está inflada, dizendo, não, mas eu sou melhor, porque ela fez isso contra mim. O Evangelho pode trazer essa solução, o Evangelho de Cristo. E esse aqui é um ponto importante, porque as questões emocionais, irmãos, eu não nego, tá? Não nego. Desde as crianças a pessoas com históricos dificílimos. Momentos muito difíceis. Quem não passa? Agora, vou falar, no geral, a grande questão da cura emocional, tem um tema do Augusto Cury assim, curas emocionais, ela não vai acontecer se não passar pela cruz de Cristo Jesus. O nosso bendito Salvador que se entregou em nosso lugar. Mas eu não tive pai, não tive mãe. Irmãos, a relação é sempre deixando você assim, um carinhozinho no seu vítima. O Evangelho te convida, não importa qual contexto você viveu, lembre-se que o seu Salvador foi pendurado naquele madeiro, por causa de tudo que foi cometido contra você. E por meio de Cristo, nós podemos experimentar essa graça do Senhor. Isso não anula o aconselhamento, por um tempo, um acompanhamento, não, mas não nos faz dependentes dessa circunstância. Onde a autoajuda certa? Desejar felicidade, prosperidade, bem-estar, não nos torna egoístas. Irmãos, eu tenho visto, tem pessoas que têm muito,
e são bênção. Tem pessoas que têm pouco e talvez seja o coração dela aflorado para ser egoísta. Mostre que somos seres humanos. Mostra que somos seres humanos. Adão e Eva no Éden tinham tudo o que precisavam. E mesmo assim, não reconheceram que estavam satisfeitos. Onde a autoajuda erra? Com a queda, o coração humano foi separado da fonte de toda a liberdade. E desde então tentamos recriar o paraíso em nossos próprios termos, ignorando a sabedoria do Criador. Para nós terminarmos, uma frase que eu pensei e que eu vejo hoje. Tem muitas pessoas que ainda têm o desejo de que falta algo para ela ser realizada. Falta algo. E aí a autoajuda, esses gurus que surgem aí, realmente vão sempre propor alguma coisa boa. O que nos completa é a pessoa de Cristo Jesus. Talvez você tenha um amor aí, sabe aquele negócio do termômetro? Termômetro não, no seletor de temperatura no forno. Talvez você tenha um amor aí, 120 graus por Jesus. Uma analogia aqui. O que você tem que pedir? Senhor, aqueça meu amor pelo teu nome. Aviva em mim paixão pelo teu nome. John Piper disse essa semana, não sei se é de agora. Esses pastores que caem em adultério com 70 anos, 50 anos, 40 anos, e descambam numa crise gigantesca. Esqueci o nome do último, já idoso. Steve Lawson. Ele disse uma frase forte, mas tem muito sentido, irmãos. Talvez a vida toda, o amor eros se colocou rivalizando com Cristo Jesus no coração. O que me falta é uma experiência extraordinária. O que me falta é isso, aquilo, mas estou servindo Jesus, Ele é meu Senhor. E John Piper disse, o que lhes faltou é o amor em Cristo Jesus, sendo Ele a fonte de toda satisfação. Ah, amados irmãos, isso não se compra no retiro. Isso se adquire dia após dia, nós mergulhando o nosso coração nas Escrituras Sagradas. Isso custa caro, custa tempo, custa aquilo que é precioso para nós. E nós somos desafiados a mergulhar nosso coração em amor a Jesus. Porque senão, não pense nós, por estarmos aqui, por conhecermos Jesus, estamos já imunes. Esses homens, Steve Lawson, tem uma biografia maravilhosa. Eu fico com dor, triste, chorei quando vi o que aconteceu. Mas isso tudo aponta para essas propostas sedutoras deste mundo, mesmo nós sendo cristãos. Eu creio no arrependimento dele, o Senhor trata o coração dele, mas a tragédia já foi produzida. E nós somos convidados pelo Senhor Jesus a vivermos um evangelho sempre pautado pela nossa vida de quebrantamento em serviço para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar?